Cara, liderança, capacidade de evoluir as pessoas. Se eu, como líder, entendo que o meu papel é cobrar as pessoas, é pressionar, eu vou ter sempre entregas de resultado de curto prazo. No momento que eu te evoluo, eu não preciso mais te cobrar para que você faça o básico. Então, a liderança ela tem que assumir o papel de evoluir as pessoas e quando o líder assume esse papel, ele se torna um líder altamente relevante e desnecessário. Porque o melhor líder é aquele que é desnecessário na operação, porque ele vai se tornar altamente necessário em outro setor. Estratégia, que é onde a coisa funciona. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MotiveCast. Sim, é uma iniciativa da Motivação Palestras e a gente tem como missão ajudar você a desenvolver não só a qualidade técnica, mas a habilidade de percepção e de raciocínio. Por quê? A gente traz pessoas aqui que têm uma vasta experiência, um vasto conhecimento, pessoas que podem agregar nos pilares mais importantes da sua vida, que é no pilar profissional, no pilar social e no pilar intelectual. E sim, para isso a gente traz pessoas que têm capacidade técnica, que têm um desenvolvimento natural. E hoje o convidado, ele é um convidado muito especial, é um cara que a gente já queria trazer aqui para esse nosso programa do MotiveCast. É um cara que tem como missão de vida desenvolver pessoas. É um cara que tem como missão de vida aflorar a habilidade de liderança em cada pessoa. E sim, eu ouvi uma vez dele de que todo mundo pode ser um líder, mas isso precisa ser trabalhado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Inclusive, o tema do nosso episódio é como a gente pode liderar em tempos de tecnologia ágil, ou como criar boas lideranças e tentar conciliar isso com a tecnologia. Como eu disse, é um cara que tem como missão a liderança, mas ele é empresário, é palestrante, é escritor, é pai, é marido, é amigo, enfim, o cara tem uma série de formações. Eu não vou falar tudo dele aqui, eu vou deixar com que ele se apresente, mas seja bem-vindo, Ale Prates. Fala, meu amigo, prazerzaço, viu? Que honra estar aqui. Cara, obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar esse convite, né? É um prazer, cara. Bater esse papo aqui é sempre um privilégio. Eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse, né? Eu claro que do seu currículo eu falei só um 0,001%, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você é empresário também, sim, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre suas formações. Vamos lá. Cara, eu costumo dizer que eu sou um prático teórico, né? Então eu comecei no mundo corporativo de forma muito prática, né? Muito antes de aprender a teoria, eu fui lançado ao mundo do franchising, ainda muito novo. Cara, de lá eu fui professor. Você foi obrigado à prática. Na prática, cara. Então eu comecei como professor de informática numa rede. De lá eu assumi minha primeira liderança como coordenador, depois gestor, depois fui para as franqueadoras, enfim. Foram 12 anos trabalhando franchising. E aí nesse meio tempo, sim, né? Eu comecei a fazer as minhas formações, eu comecei a entender que a prática é importante, mas a teoria na prática faz com que de fato as coisas funcionem, né? Por vezes a gente acha que a prática por si só resolve, mas quando você atrela a prática às ciências, a métodos, a ferramentas, né? Tudo isso faz com que a nossa prática se torne muito mais eficiente. Então, hoje eu sou sócio e fundador da Futurize, que é uma escola de educação corporativa, que a gente já atendeu mais de 500 empresas ao longo da nossa história. Faço palestras pelo Brasil inteiro, mais de 1.200 palestras realizadas, né? Por ano, né? Não, por ano não, pelo amor de Deus. É 1.200... 100 palestras, mais de 100 palestras por ano. Mais ou menos 100 palestras por ano. Nos últimos 10 anos foram isso. Cara, e eu tenho a honra, assim, de conhecer muita gente especial. Eu falo que essa questão de estar no mercado e viver no ambiente de muitas empresas me ensina muito. É o meu melhor MBA. É onde eu consigo entender a realidade de muitas empresas, né? Sim. Além de praticar liderança na minha própria empresa. Então, eu consigo juntar essas coisas. A minha prática com aquilo que eu ouço nas grandes empresas e a partir dali eu crio os meus métodos, escrevo os meus livros, né? E pratico a liderança no melhor lugar do mundo, que é onde você não tem máscara, que é em casa, né? Então, eu sou marido da Letícia, pai da Lara e do Antônio, e é ali que você percebe se a tua gestão está funcionando ou não. Cara, que top. Ale, a gente vai começar com os 2 pés na porta, mas antes da gente entrar no tema principal, legal, a gente ainda vai falar um pouco sobre essa questão da paternidade ou da família, o quanto isso está ligado à gestão de liderança também. A gente vai aprofundar um pouquinho nesse assunto. Mas eu vou te fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha perguntado para você.
Eu gosto de criar essa expectativa nessa pergunta, Isso é bom, porque isso é bom. parece que é uma pergunta absurda, né? Mas quando as empresas te contratam para palestrar, qual é o porquê? O porquê elas te contratam para palestrar? Cara, elas me contratam porque, de alguma maneira, o repertório que aquele time de liderança possui não é suficiente para as transformações que o mundo apresenta. Né? Então, por vezes, né, a gente tem crise de todos os lados, a gente tem transformações do mundo, transformações da sociedade, transformações geracionais, tecnológicas, e a gestão começa a olhar para aqueles líderes e fala, olha, a minha liderança não está acompanhando isso. E se ela não se desenvolver, se ela não encontrar o repertório, se ela não quebrar os padrões antigos, Sim. a empresa não vai crescer. A empresa ela não, porque hoje não tem mais a opção de você não aprender e ficar no mesmo lugar. Hoje ou você aprende ou você é engolido. Então as empresas hoje entenderam que se elas aumentam o repertório daquela liderança, daqueles gestores, eles conseguirão tomar melhores decisões e aí sim preparar a organização para o futuro. Caraca, isso foi uma resposta um tanto quanto capciosa, né? E eu fico pensando assim, pô, se chama é porque tem um diferencial que talvez aquela empresa ou aquela organização não encontrou em outra metodologia para aplicar essa, sei lá, essa cultura ou esse estilo de liderança. Mas show de bola, show de bola. E entrando no nosso tema direto, eu queria entender qual é a sua percepção, ou se você tivesse que definir liderança, qual seria essa definição? Cara, liderança, capacidade de evoluir as pessoas. Eu acho que a liderança você pode tentar pegar vários aspectos dela, mas no final das contas, um líder ele precisa evoluir as pessoas por um aspecto muito simples, né? Se eu como líder entendo que o meu papel é cobrar as pessoas, é pressionar, eu vou ter sempre entregas de resultado de curto prazo. Ou seja, enquanto eu estiver pressionando, você entrega. No momento que eu te evoluo, no momento que eu cuido do teu desempenho, no momento que eu delego uma função, que eu te dou autonomia, que eu deixo você crescer, eu não preciso mais te cobrar para que você faça o básico. Eu preciso agora trocar ideia com você sobre novos processos, sobre novas formas, sobre novas estratégias, né? Então a liderança ela tem que assumir o papel de evoluir as pessoas e quando o líder assume esse papel, ele se torna um líder altamente relevante e, guarde o que eu vou dizer, altamente relevante e desnecessário. Porque o melhor líder é aquele que é desnecessário na operação, porque ele vai se tornar altamente necessário em outro setor. Estratégia, que é onde a coisa funciona. Então eu como líder, eu tenho que estar preocupado, cara, em melhorar a minha área, em trazer inovação, a pensar em projetos novos, a engajar o time. Não tem que estar preocupado, cara, em fazer aquele relatório que alguém do meu time poderia fazer. Então o líder que ainda perde tempo com muita operação é porque ele não exercita o seu papel de tornar as pessoas melhores. Eu tenho sempre uma dúvida que eu carrego aí há anos, né? Eu sei que não existe uma faculdade de liderança. Sim. Assim como tem medicina, administração, publicidade, não tem uma faculdade de como ser líder, né? Mas quando eu sei que eu posso ser um líder, quando é que isso está visível para mim em algum momento? Porque eu não sei, a liderança talvez seja uma coisa que você não aprende numa formação, mas você desenvolve durante um período, um espaço de tempo, né? Mas quando eu sei que eu posso ser um líder, tem alguns sinais que isso venha à tona? Olha, eu creio que sim, mas ponto 1, por que não tem faculdade de liderança, né? Porque na minha visão, não existe um jeito único de liderar. Então eu não gosto, por exemplo, quando me perguntam, me fala aí 5 características de um líder. Cara, não existe. Eu já trabalhei com líderes de características completamente diferentes e que todos, ao seu modo, eram muito bons. Né? Então já teve líder que é mais introvertido, extrovertido, aquele que é mais duro, aquele que é mais amigão, e tá tudo bem. Então eu acho que o líder precisa, dentro do seu estilo, encontrar o seu posicionamento. Agora, a liderança, para mim, ela se caracteriza, eu acho que você está pronto para ser um líder, primeiro, quando você está pronto para ter conversas difíceis, porque a liderança ela é um ambiente de conversas difíceis, né? Então eu vou ter que chamar aquele meu colaborador que por vezes era meu par. Cara, então eu tava junto com ele ali, ó, almoçando todo dia, convivendo. Ele virou meu amigo. Sexta-feira a gente vai pro bar, a gente toma uma cerveja. Agora não.
agora eu tenho que liderá-lo. Então agora eu tenho que ter a maturidade de separar as coisas. E se ele não separar, eu tenho que ser o adulto da mesa. Falar, cara, eu tô te chamando aqui, eu adoro você, mas eu tô conversando aqui sobre um processo. Não tô conversando sobre você, eu tô conversando sobre um processo, tô conversando sobre um comportamento. Continuamos amigos, mas aqui a gente tem que separar as coisas. Então, quando eu entendo que eu tenho essa maturidade, eu falo, pô, eu tô pronto para ser líder. Quando eu saio da manada e eu começo a pensar diferente. Então tá todo mundo aqui dos meus colegas, todo mundo fazendo fofoca sobre a empresa, é todo mundo desanimado, é todo mundo falando mal, e eu percebo que eu tô diferente. Eu tô buscando solução. Cara, eu tô querendo ver a coisa funcionar. Sempre de um lado positivo. Exatamente. Então, quando eu percebo que eu tô descolando, isso é maturidade. Então, esse é sinal de que eu tô pronto para ser líder. Porque se eu tô no meio desse mesmo grupo e sem querer eu assumo uma determinada liderança, eu já perdi o respeito do grupo. Imagina, se eu tô no grupo e falo mal da empresa todo dia, falo mal do líder todo dia, aí alguém me promove, que moral eu tenho agora para pedir para que a equipe acredite? Percebe? Então, assim, a gente assume a liderança quando você começa, antes de ser líder, a ter comportamentos de líder. E deve ser um comportamento comum, mas que muitas vezes a pessoa não sabe identificar, né? Exatamente. Cara, aquele comportamento é você acreditar no negócio, é você assumir responsabilidade, é você entender que você tem que ir além daquilo que você faz, é você ser uma energia positiva no grupo, sabe? É quando você influencia as pessoas para o bem. Então, isso são comportamentos que cotidianamente, se você tem, cara, você está pronto para ser líder. O restante, fazer gestão, analisar indicador, planejamento, tudo isso se aprende, cara. Você faz curso, isso é o que você compra, vamos colocar assim, né? O que você não compra, cara, é o comportamento, é a atitude positiva, é a atitude de líder, de assumir responsabilidade. Então, se você percebe que no teu cotidiano você já tem isso, é sinal de que você tem maturidade para começar o teu processo de liderança. E ainda assim, você vai errar pra caramba, vai cometer erro, vai sofrer, mas esse caminhar, e não tem atalho para isso, tá? Faça isso aqui que você vai estar pronto. Não, você vai precisar passar por todo o desenvolvimento. Não tem uma metodologia, né? Não tem, cara. Tem que batalhar, tem que aprender. Tá, e aí surgiu uma incógnita na minha cabeça. Sim. Conhecimento ou experiência? Ou os dois juntos? Como é que isso funciona dentro da prática? Cara, as duas coisas juntas, tá? É claro que assim... O que vem primeiro? O que é que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Olha que pergunta importante, cara. Pergunta importante. Cara, eu não sei te responder isso. Porque o que eu penso, né? Cara, o conhecimento, para mim, ele é como você pisar num chão firme, né? Cara, eu tô aprendendo, estudando, buscando a ciência das coisas, ampliando repertório, eu começo a ter um chão firme para que eu possa pisar, né? Agora, a experiência é o que te faz voar. A experiência é o que te traz elementos para que você consiga ter a certeza de que a partir daquele chão firme do conhecimento você pode dar o próximo salto. Sim. Então, quando você soma as duas coisas, aí é muito eficiente. Porque também, olha só, eu tenho uma experiência de 20 anos. Cara, mas eu parei de aprender, e agora? Agora que o mundo está falando de IA, eu não estou aprendendo. Agora que o mundo está falando sobre novas gerações, eu não estou aprendendo. Então, mesmo com toda a minha experiência, eu posso me tornar obsoleto. Sim. Porque eu já não começo a falar a linguagem do mundo. Ou seja, eu estou querendo resolver um problema em 2026, em era de IA, mas com competência que eu tenho de 10 anos atrás. O pensamento analógico. Cara, não vai dar. O mercado você vai sucumbir diante de tudo aquilo que está se transformando. Então, agora, se você também só tem conhecimento, e não pratica, não vai para ação, não adquire... Não sabe as dores que tem, aí você não consegue entrar em ação. Então, quando você soma as duas coisas, para mim, vital. Eu tenho que experienciar aquilo que eu aprendo e tenho que continuar aprendendo para que a minha experiência continue sendo relevante. Tá, então o que você está querendo dizer é que o conhecimento é saber que o tomate é fruta. E a experiência é saber que não pode colocar dentro da salada. Exatamente, cara. Exatamente. Na salada de fruta. Na salada exatamente, cara. Exatamente. É você... Cara, a experiência te faz olhar a metodologia, saber onde que você aplica o momento certo, né? Porque às vezes também eu posso adquirir um determinado conhecimento, eu chego lá na empresa querendo aplicar e eu não tenho a experiência para saber que aquele não é o momento certo. Eu não tenho a experiência para saber, cara, não é nessa reunião que eu tenho que falar isso. A experiência traz isso. Então, as duas coisas somadas... É fantástico. Legal. Então a gente passou por uma etapa de que, ok, Ale, eu entendi quando eu posso identificar,
né? Não tem uma metodologia, não tem uma sequência lógica. Eu tenho que fazer isso, isso e isso para chegar líder, não é isso. Mas eu entendi quais são os pré-requisitos que eu preciso ter, né? Ser mais atuante, ser mais direto, tá fora do grupo, né? Ser o que rema contra a maré. Beleza. E em questão de conexões? Eu preciso ter conexões específicas porque eu tô ali e eu não me encaixo naquele grupo, né? Só que eu também não sei qual é o grupo que eu tenho que me encaixar. Então, meio que eu percebo que as pessoas falam muito, né, nesse meio, de que um líder é um cara solitário. E eu não gosto de pensar assim, né? Mas conexões, como é que eu posso fazer conexões para que, além dessa minha experiência, eu possa atrelar ao conhecimento? Legal. Cara, eu não acho que a liderança é solitária. Eu não concordo muito com essa frase. Eu acho que a liderança ela é solitária quando você, como líder, tenta assumir um papel de super-herói, de super-heroína, né? Achando que você tem que saber de tudo, achando que você não pode demonstrar vulnerabilidade, que você não pode dizer que não sei. E aí você vai guardando todas as coisas para o seu time, você tem que demonstrar uma certa força. Cara, eu com o meu time, eu adoro colocar um problema na mesa, falar, gente, eu não sei como é que resolve isso, me ajudem aqui. Cara, quanto mais eu fiz isso, mais eu aproximei o time de mim. Quanto mais eu coloquei problemas na mesa e falei, gente, vamos junto pensar aqui, porque eu não tenho que ter todas as respostas, cara. Se eu for o melhor do grupo, é porque eu estou contratando mal, é porque eu estou desenvolvendo. Cara, eu quero ter gente complementar, não quero ter gente pior do que eu, para que aí, a partir dali eu sinta que todo mundo precisa de mim. Pelo contrário. Quanto menos as pessoas precisarem de mim, melhor. Então, quando a gente fala em conexão, eu tenho dentro... O ser humano é um ser relacional, né? A gente precisa de relacionamento. Cara, eu tenho que me relacionar com todo mundo. Então, é claro que vai ter pessoas que eu tenho mais facilidade e pessoas que eu tenho menos. Uhum. Mas no mundo corporativo, não adianta eu querer me relacionar só com quem eu gosto. Eu não preciso ser amigo de todo mundo, mas eu tenho que me relacionar sim. Então, às vezes eu tenho aquela pessoa lá de uma determinada área que eu tenho um problema com ela, não falo com ela, não interajo com ela, mas de repente pintou uma liderança e eu vou liderar aquela pessoa. Ou, pior, aquela pessoa agora assumiu a liderança e ela vai me liderar. E agora? Cara, é por isso que eu tenho que ter relação com todo mundo. E assim, ter relação não é ser bonzinho com todo mundo. Não, é você saber se posicionar sim. Então, mas não adianta também você falar, não, eu vou me relacionar bem com os meus superiores aqui, né? E só que com os meus pares aqui ou com o meu time eu vou massacrar. Gente, entenda o seguinte, não são os seus superiores que te promovem. Quem te promove é o seu time, cara. É isso que você tem que entender. É o teu time que te promove. É o resultado que eles entregam. É o ambiente que você construiu que faz com que eles queiram ficar lá. Se você estiver fazendo uma má gestão com o seu time, essas pessoas não vão te puxar para o próximo nível, né? Então, por isso que essa conexão ela é vital. Agora, se eu tenho alguém que eu tenho um problema muito sério, beleza, cara. Lida o quanto você puder lidar. Agora, entenda, você vai ter que aprender a se relacionar com pessoas diferentes de você. Então não dá para você ficar querendo criar grupinho em toda a empresa, porque isso vai te afastar possivelmente de uma liderança maior. Eu escuto falar em alguns lugares de que não, só aquela pessoa sabe fazer. E eu percebo que você mostra liderança quando você consegue ensinar, sim. Sem medo de ser substituído. Né? Um bom líder, ele traz essa característica, né? De não ter esse medo. Eu não tenho medo de ensinar porque vão me trocar. Eu acho que não vão trocar por essa habilidade, né? Exato. Olha, Lucas, você falar o seguinte, pode ser que quem está nos ouvindo aqui já deve ter visto isso. Eu nunca vi um líder ser demitido ou ser substituído porque ensinou alguém. Eu nunca vi. O contrário eu já vi, tá? É o cara que detém o conhecimento. Aí esse cara, por algum motivo, tem que se afastar por um mês tal, a empresa vira um caos. Aí quando esse cara volta, a empresa fala, olha, não dá mais. Porque esse cara centralizou conhecimento por pura arrogância, por puro preconceito, por pura vaidade. Então isso é muito ruim. A minha empresa... Cara, ela só cresceu no momento que eu dividi tudo que eu sabia. Então, você imagina que eu, cara, fiquei 10 anos como consultor independente, palestrante, enfim, 10 anos. Cara, chegou uma hora que eu falei, se eu quiser crescer, eu vou ter que pegar tudo que eu sei, todo o meu conhecimento, todos os meus métodos, eu vou ter que pegar um grupo, ensinar para essas pessoas. Cara, eu vou correr o risco, porque é o seguinte, a certeza de que eu não ia crescer sozinho, eu já tinha.
Ah, mas há o risco de você ensinar alguém pegar o teu conhecimento e virar o teu concorrente. E aplicar em outro lugar. Tem, mas eu preferi o risco do que a certeza de ficar no mesmo lugar. Cara, nós já formamos mais de 200 pessoas que hoje são os nossos educadores, que faz os trabalhos. Nunca tive problema. Até porque se você pensar assim, você não cria nada, né? Nada, cara. E outra, gente, conhecimento na boa, né? Ninguém cria nada, cara. Vamos parar, né? O conhecimento hoje, você vai no YouTube hoje, você aprende a fazer um bolo, a lançar um foguete, né? Tá tudo lá. Isso é verdade. Então, assim, cara, compartilha, porque nunca é demais. E quanto mais você compartilha, mais você vai ter gente pronta, mais você vai estar pronto para outras responsabilidades. Isso é verdade. E eu falo muito isso, Lucas. Tem muitos líderes que eles se tornam prisioneiros da própria competência. Então o cara que é tão bom naquilo que ele faz, então ele chegou no nível de gerência. E ele é muito bom, cara, muito bom. Aí a empresa olha e fala assim, pô, preciso de um diretor. Cara, eu não posso promover ele, porque se eu promover ele, vai ficar um buraco na área porque ele não formou ninguém. Não tem ninguém para assumir o lugar dele. A empresa traz alguém de fora e ele fica chateado. Mas, cara, ele cavou a própria cova. Ele trancou a própria prisão. Caraca, você falou uma coisa que a gente não para pensar no... Eu acho que isso tá ligado um pouco ao ego, né? Total. É medo, né, cara? Um receio, uma bobagem. A gente precisa ensinar e, cara, quanto mais eu ensinei na minha empresa, mais a minha empresa cresceu. Lê, e a tecnologia? A gente tem aí hoje IAs Sim. E sistemas de criação que fazem tarefas equivalente ou tão melhor como a gente fazia no passado, né? Sim. Como é que a gente consegue fazer? A gente vai chegar em família também, no nosso lado legal. social, né? Como Sim. é que a gente pode continuar trabalhando nisso? Mas eu quero entender a tecnologia, até onde favorece, até onde não favorece. Qual que é o pensamento que você tem em relação a isso? Cara, eu acho que no geral favorece. No geral favorece muito. Principalmente se você souber usar bem, né? Então eu uso muito IA hoje, né? Eu sou um cara altamente conectado, aprendo, leio, estudo, faço curso, porque eu entendo que a IA ela precisa tirar de mim aquilo que não precisa ser meu, né? Então, cara, eu não sirvo para guardar informação, né? Então deixa a informação com a IA. Deixa que a IA, né, guarda algumas informações para mim. Cara, eu, por exemplo, uso muito a IA para estudar. Cara, então eu criei um prompt para a IA que eu falei, eu quero aprender sobre liderança situacional. Eu quero que você busque para mim o que de artigo tem no mundo sobre isso, no Brasil. Cara, e ela me traz uma curadoria maravilhosa. Cara, eu leio aquilo, acesso o artigo e eu vou vendo. Então, ela me ajuda muito. Porque se eu fosse fazer eu sozinho essa pesquisa, ia demorar um monte. Eu vou até te falar como seria no passado. Você teria que ir em uma biblioteca, exatamente, escolher uma coleção de Barça, exatamente, e aí procurar lá na letra, ou procurar no jornal, ou numa revista científica. Cara, era muito mais difícil. A IA hoje ela te facilita a vida nisso tudo. Então tem várias coisas que hoje a IA ela facilita muito. Então, por exemplo, cara, eu quero fazer uma análise de dados sobre uma situação de um diagnóstico que a gente aplicou em determinada empresa. Eu antes, cara, eu tinha que pegar todos os dados, eu tinha que extrair, eu tinha que olhar um por um. Hoje eu jogo os dados na IA com um prompt muito bem conduzido. Ela me traz a visão dela desse diagnóstico, eu vou ler. Se eu ficar com alguma dúvida, aí eu vou nos dados. Deixa eu conferir isso aqui para ver se é isso mesmo. Cara, geralmente ela acerta muito. Mas de repente eu falo, ela me trouxe um dado aqui, esse aqui eu quero confirmar. É muito mais rápido ela confirmar um dado do que eu extrair. Então tem coisa que me facilita muito. Agora, uma coisa que eu acho que a IA pode ser perigosa, tá? É se ela começa a substituir o pensamento humano. E aí me preocupa muito, tá? Vou te dar um exemplo bobo disso. Cara, eu posto conteúdo no LinkedIn todo dia. Cara, é incontável o número de pessoas que me respondem um post via IA. É impressionante. Via IA? IA, o cara pega o que eu postei, joga na IA, elabora uma resposta para mim, a IA elabora, o cara só copia e cola. Cara, e aí você percebe... O pior é que a gente já sabe a linguagem da IA, né? Já sabe, porque geralmente começa assim, né? Excelente pensamento, Ale. Ótimo tom, é tudo assim, ou cara. Quando a pessoa copia, vem com aquele travessão, aquela... Travessãozinho. Cara, impressionante. Eu falo, cara, não é possível que a pessoa não teve a capacidade de ela digitar uma resposta, cara. Não é possível. Eu até concordo, a pessoa falou assim, cara, eu digitei, aí eu quero confirmar algum erro de português. Aí joga lá, beleza, tá tudo certo. Mas, cara, a pessoa pedir para IA gerar a resposta, porque ela tem preguiça de pensar. Cara, o que é que nós estamos fazendo? Tem uma coisa que eu faço até hoje.
todo post que eu faço, eu tenho uma agência que cria imagem para mim e tudo mais, cara, mas eu que posto. E quando eu posto a legenda, eu escrevo. Sim. Porque eu não quero perder a capacidade de pensar, cara. Eu não posso fazer isso. Seria muito simples. Eu pego a imagem, jogo na IA, cria a legenda para mim. Talvez ela criaria melhor do que eu, mas eu não quero perder a capacidade de pensar, cara. Sabe? De estruturar pensamento. E as pessoas estão fazendo isso. Isso é altamente perigoso. Então, eu pego um dado lá da empresa, eu vou gerar um relatório sobre vendas. Jogo na IA, o que vem, eu boto no PPT e tchau. Não tenho filtro nenhum. Eu não tenho filtro, eu não questiono. Sabe? E aí você vê as apresentações. Cara, a gente teve consultorias mundiais, famosíssimas, auditorias, tendo que devolver dinheiro porque apresentou relatório feito por IA. Cara, uma coisa grotesca, assim. Então, isso não dá. Então, quando a IA começa a substituir o pensamento humano, a criatividade humana, isso me preocupa, porque isso vai tirar da gente aquilo que só a gente tem que a IA não tem, cara, que é esse pensamento estruturado, sabe? Que é essa criatividade, que é a nossa arte. O sentimento. Então, quando a gente começa a transferir isso para a IA, eu acho muito perigoso. Acho que existem profissões que serão substituídas? Sim, como já tem. Acho que tem profissões que poderiam ser substituídas e não vão? Também acho que tem. Tá? Exemplo, um vendedor. Pega um vendedor de tênis. Tá? Você chega numa loja, entra lá, e aí você fala pro vendedor, olha, eu quero aquele tênis ali, número 40. O vendedor vai lá no estoque, pega o tênis número 40, você prova, e você fala, serviu. Ele fala, beleza, passa no caixa e paga. A IA vai fazer isso por ele. Concorda que é muito claro. Cara, um robô faz isso, entendeu? Claro, se tiver placa, o cara já vê caixa, ele já vai ali na maquininha. Aí nem o caixa eu preciso. Eu pego o tênis, provo, QR Code, paguei, já era. Agora, você chega na mesma loja, você fala, eu quero aquele tênis 40. O vendedor fala assim, você vai usar esse tênis para quê? Você fala, não, é porque eu vou correr, mas você vai correr quantos quilômetros? 15. Não, esse não é o melhor tênis. O melhor tênis é aquele ali. Você vai levar aquele tênis é maravilhoso. Isso aqui tem essa opção também. Provou legal? Agora vem cá. Cara, tem essa meia, aquela super especial também. Cara, esse vendedor, a IA não vai substituir, porque ele não é um vendedor, ele é um consultor. Ele é um entendedor de gente, sabe? Então, isso serve para tudo. Serve pro vendedor, pro advogado, para o médico, né? Há muita gente fala que o médico, o clínico geral, ele vai sumir. Depende. Aquele que nem olha para você e te diagnostica, esse some. Agora, aquele que tem um lado humano, cara, que pergunta como é que é a tua vida, como é que você está, aquele que te atende humanamente, a IA não vai fazer isso. Gera uma conexão que a IA não... O fator humano a IA nunca substitui. Eu acho engraçado porque a gente, no passado, e olha que eu nem sou tão experiente de idade assim, né? Eu tenho 30... Você tem quantos anos? 44. 44. Tenho 35. 10 anos de diferença, né? E logo quando começaram a sair esses que hoje a gente conhece como chatbot, né? Antigamente era secretária eletrônica do telefone. A gente tinha raiva quando ela atendia, porque a gente queria conversar com uma pessoa para resolver o problema pra gente. A gente tinha ódio. Eu não sei. Nossa senhora, horrível, né? Era horrível. Eu tinha ódio quando parecia aquelas musiquinhas. Hoje, as pessoas preferem conversar com chatbot do que com uma pessoa. Cara, eu acho uma loucura. Que loucura. Você não tem percebido essa mudança do que as pessoas estão... Depende. Às vezes tem chatbot que é muito bom, né? É rápido, é fácil. Eu acho que até em certos casos ajuda muito, mas eu ainda sou da relação humana, cara. Eu ainda preciso saber que tem um ser humano do outro lado ali que possa resolver algumas coisas sem aquela resposta pronta, né? Sem aquela coisa... básica. Mas eu acho que assim, eu acho que tudo no mundo é assim, a gente passa por... Chega a novidade, ela toma uma proporção gigante, depois a coisa equilibra, né? Então acho que a IA está vindo para um lado mais de equilíbrio agora. Então a gente já veio para um lado onde todo mundo começou a usar IA. Então você contratava uma agência de marketing e aí ela fazia a mesma coisa para todo mundo, porque ela começou a usar IA para tudo. Hoje ela falou, não, pera aí, tem um fator humano agora, né? Dizem, aliás, né, que o novo petróleo do mundo vai ser o humano, né? Porque tudo vai ser tão robotizado, vai ser tão igual, que vai chegar uma hora que o humano vai fazer diferente, né? A gente vai entrar aí numa era do Exterminador do Futuro. O medo das máquinas. Cara. Tomar consciência. Mas tem um fator humano aí que, cara, que é incrível. Mas é por isso que as pessoas não podem criar
a sua própria inexistência, cara. Então, se eu achar que a IA pode fazer tudo para mim, acho que uma hora que a empresa vai olhar e falar assim, tu não precisa mais de você, pô. Eu crio um agente aqui de IA que faça isso. Cara, então, usa IA, mas cria o teu fator humano também, né? Coloca a tua pitada. E isso eu acho que está muito ligado à cultura também, né? Cultura organizacional, sim. Cultura empresarial. E quando a gente parte desse ponto de tecnologia e humanização ao mesmo tempo, onde eu, Lucas, posso aplicar a liderança utilizando a IA como uma ferramenta? Em quais situações? Você conseguiria trazer situações práticas? Legal. Cara, situação 1 para mim é a organização. Né? Você sabe que eu defendo muito, que a gente fala tanto sobre engajamento, né? Eu escrevi um livro sobre isso e eu fiquei 2 anos estudando sobre engajamento, 2 anos. E eu cheguei a um princípio só, que é a coisa que mais faz as pessoas se engajarem numa organização é ter um líder organizado. É muito bom trabalhar com um líder organizado. É aquele que tem prioridade, é aquele que tem senso de urgência. Aquele, porque naturalmente assim, ele vai respeitar limite, né? Então, tem um método, né, para isso que o pessoal ensinava, é o que é urgente, rápido. Não tem um... tem vários métodos para isso, mas o mais importante é o seguinte, é um cara que tem organização, ele tem uma agenda, ele tem rituais de gestão muito bem definidos. Então a IA hoje, ela tem uma capacidade muito grande de nos organizar. Né? Então você pode hoje conectar a IA com a sua agenda, ela te fala diariamente quais são as suas prioridades, aquilo que você tem que fazer. Sim. Então a IA para organização ajuda muito. Segunda coisa é IA para evolução, para você aprender. Cara, então todo dia você pode jogar um assunto na IA, alguma coisa que está com um problema na tua empresa, cara, seja o que for, você pode aprender muito com a IA, porque ela consegue também otimizar e organizar o processo de aprendizagem, que é fantástico. Terceiro ponto que as pessoas usam muito, preciso dar um feedback para o Lucas. Cara, como é que eu preparo isso? Eu vou lá e converso com a IA. Pô, o Lucas, ele é assim, ele faz assado. Eu tô com o disque do Lucas aqui, aí bota lá e tal. Cara, a IA, ela te ajuda. Olha, eu acho te auxilia nesse. Eu acho que você poderia começar aqui, você pode ir para cá. Então, tem várias oportunidades. Por exemplo, análise de dados. Né? Então, você pode entrar no teu CRM, antes da tua reunião de vendas, e extrai para mim, mostra aí quem é o melhor vendedor, quem é o pior, o que o melhor tá fazendo que o pior não tá, ela vai te trazer dados muito legais. Então, para tudo isso, a IA ela é uma ferramenta fantástica para organização, otimização, análise de dados. Então, se você usar a IA com essa inteligência, cara, você consegue otimizar muito o teu tempo. Cara, para mim hoje a IA ela é um negócio fantástico. Cara, elaboração de proposta. Pô, a proposta para um cliente a gente levava um dia inteiro fazendo. Cara, hoje a IA faz rapidinho. 15 minutos, sai uma proposta gigante. Depois a gente vai lá, só tem que ler mais e refinar, 15, né? Refina, ajusta e tudo mais. Então a gente consegue hoje, cara, otimizar o tempo de maneira absurda. Assim fica mais fácil, né? Claro. Contribui para aumento da produção. Porque você produz de uma maneira mais rápida e mais eficiente, né? Com certeza. Aquilo que uma pessoa ia demorar um dia para fazer uma proposta, cara, essa mesma pessoa hoje ela faz 20 propostas. Ou ela faz 5 e o tempo que ela economiza, ela economiza para fazer outras coisas. Ou seja, então essa história do fazer mais com menos, com a IA, ela é muito real. Porque eu vou utilizar a IA para fazer algo mais operacional. Sim. E para que eu tenha tempo de fazer aquilo que eu preciso fazer. Olhar para as pessoas, desenvolver, treinar, dar feedback, olhar para a estratégia de um jeito diferente, estudar, evoluir, por aí vai. Legal. A gente passou por esse período, então. A gente entendeu o que realmente é ou como se forma um líder. Legal. E aí a gente veio para a conexão, né? As conexões que a gente cria durante esse período, né? Entendendo onde é que a gente se encaixa ou não. E aí a gente veio para a tecnologia, como é que a tecnologia pode ajudar a gente tanto na aprendizagem, né? Não sei nem se a palavra é aprendizado. Aprendizagem, né? Aprendizagem, sim. A gente quase não usa aprendizado, beleza. Então a gente entendeu como é que a gente pode aprender e se desenvolver utilizando a tecnologia dentro da liderança, né? E organização. E aí a gente entra mais no conceito agora pessoal. Legal. A liderança ela vai além da nossa atividade profissional para dentro de casa ou para o nosso social. Sim. É a mesma liderança? É o mesmo estilo? Ou a tendência é dar Como é que isso funciona? O mesmo líder que eu sou no trabalho é o mesmo que eu vou ser em casa? É natural? Cara, quanto mais natural, melhor, tá?
Agora, é óbvio que a gente não pode esquecer que existem princípios que nunca mudam. Tá? Então, se você é ético no trabalho, possivelmente você é ético em casa. Né? Se você é honesto em casa, possivelmente você será honesto no trabalho também. Né? Então, existem princípios que aquilo que é inegociável para você, certamente será inegociável no trabalho ou será inegociável em casa. Qualquer ambiente. Em qualquer ambiente, cara. Onde você for. Cara, se você é uma pessoa gentil, cara, você vai ser gentil em casa, você vai ser gentil no restaurante, você vai ser gentil no teu trabalho. Porque é sobre você, não é sobre um... É a tua essência, velho. Sim. É a tua essência. Tem líder que você já trabalhou com ele que você sabe. Você fala, cara, se alguém falar, o líder maltratou alguém, você fala, não maltratou. Cara, tem certeza que não. Porque você sabe que o cara faz parte... ou se maltrata, fala, cara, alguma coisa aconteceu. Porque sabe que é de princípio dele. É de princípio. Então tem coisas que são nossos princípios que eles não mudam nem em casa e nem no trabalho. O que pode mudar é o comportamento, né? Porque é óbvio que um comportamento que eu tenho em casa com a minha esposa e com os meus filhos é diferente, porque eu vou ter um nível de compreensão com eles diferente também. Muito maior, porque é uma relação de vida, cara. Então, assim, é uma relação de vida. A minha filha, eu vou ensinar ela 50 vezes a mesma coisa até ela aprender, porque é uma relação de vida. Agora, com o meu colaborador, às vezes eu não posso ensinar 50 vezes a mesma coisa. Porque você também não tem tempo. Eu não tenho tempo, a empresa não tem tempo. Às vezes eu vou ter que falar pro cara, olha, eu sei que você tem potencial, mas agora eu tenho que ter um resultado mais rápido, obrigado. Não vai dar. Porque agora em casa não. Então, os princípios são os mesmos, mas o que muda para mim é o comportamento. Por quê? Porque o contexto muda, né? Então, às vezes eu tenho ambiente profissional uma coisa, ambiente pessoal é outra. Agora, o que não dá para ser, e que eu não concordo, é você usar muitas máscaras, sabe? Então, cara, você às vezes tá lá no trabalho, pô, você é um cara altamente... Cara, você é arrogante, você é um cara... Só que no trabalho você bota uma máscara de humildão. Aí você parece ser alguém assim. Qual o problema? A máscara cai. Uma hora ela cai. Uma hora a máscara cai. Você não consegue viver um Big Brother a vida inteira. Chega uma hora que a máscara cai. E esse é o grande problema, é que é muito ruim trabalhar com gente assim. Eu prefiro, por exemplo, como eu já trabalhei, cara, com líderes que eram extremamente duros, firmes, às vezes com falas até mais grosseiras, mas eu sabia como ele era. Ele não mentia. Quando ele te contratava, ele dizia, eu sou assim. Ele era assim. Então, eu entrava numa reunião com ele preparado para isso. É muito ruim quando você é aquele cara que é gente boa, não sei o quê, mas tá sempre te ferrando. Aí na tua cara ele fala que sim, mas aí pelos corredores ele dá um jeitinho. Esse é o pior, porque você nunca sabe o que você pode esperar dele. Esperar. Então, para mim, cara, assim... Eu sempre gosto de lidar com gente transparente. Independentemente se eu goste do teu perfil ou não. Mas se você é transparente, é melhor, porque eu sei como é que eu lido. Sim. Eu sei que aquilo que você me falar é o que você quer falar, por mais grosseiro que seja, né? Do que eu prefiro que alguém que me elogie, mas pelas costas fala mal. Então isso é muito ruim. Então eu acho que a gente tem que ter princípios inegociáveis. É mais fácil trabalhar assim. Melhor o tapa da verdade do que o beijo da mentira. Nossa, mas é muito melhor, cara. É muito melhor. Eu prefiro alguém que fala na minha cara. Cara, eu prefiro, agora trazendo para o meu mundo de palestra, eu prefiro, cara, alguém que fala para mim, Ale, não gostei da tua palestra, porque é legal, porque eu saio de lá, eu posso melhorar, eu posso evoluir, eu posso não cometer aquele erro de novo, né? Do que o cara que fala, não, olha, muito legal, parabéns, mas nunca mais me contrata. Falou, mas se era tão bom assim, percebe? Então, assim, às vezes a sinceridade, ela dói às vezes, mas ele é o único caminho para o desenvolvimento, né? É através de clientes difíceis que a empresa cria processos. Exatamente, cara. O cliente difícil, para mim, é uma dádiva. É uma dádiva. Eu entendo bem o que mas não é isso, porque ele exige que seja melhor, cara. Aí você fala, nossa, no passado eu fazia assim, assim, assim. Olha, hoje eu tô... Mas nesse meio termo aí, teve clientes que te forçaram a você mudar ou melhorar, enfim. Ale, a gente tá chegando ao final. Legal. E eu queria que você, olhando para sua câmera ali, ó, deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente, para quem precisa melhorar esse desempenho em casa, principalmente com esposa, com filho, com amigos, na faculdade. A gente lidera a todo tempo, né? Legal, isso aí. Então eu queria que você deixasse aí uma consideração final e depois de você terminar eu tenho uma última pergunta para te fazer. Tá bom. Vamos lá. Eu vou dar uma dica que foi na verdade algo que eu aprendi em 2009 com um grande líder que eu tive na minha vida. Ele usava uma frase assim, né?
Você não é do tamanho dos seus sonhos, você é do tamanho da sua participação. Eu lembro que quando ele me falou a primeira vez isso, eu perguntei, mas o que significa participação? Ele falou, Ale, participação é intensidade. O quanto de intensidade que você coloca nas coisas que você faz. Então, na vida, você tem duas opções. Ou você vive a vida como dá, ou você participa dela, né? Então, ou você vive o teu relacionamento como dá, do jeito que der, ou você participa dele. Ou você vive as tuas finanças como dá, vai gastando e se sobrar, sobrou, ou você participa dela, se planeja, organiza, né? E na liderança, na carreira, é a mesma coisa, né? Eu posso ser um líder ocasional, que vou resolvendo o problema e vou trabalhando como dá, ou eu posso ser um líder intencional, ser um líder com intensidade. Cara, que chama as pessoas, desenvolve, participa. Então percebe o seguinte, não estou dizendo aqui que você tem que trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia. Mas se você trabalha 8 e você coloca intensidade nessas 8, pode ser que você seja, inclusive, mais eficiente até do que quem trabalha 14 sem intenção. Então, coloque intenção nas coisas, coloque participação, que a vida se transforma. Uau, que show! A gente não podia terminar esse episódio da melhor forma. E, cara, para quem quiser encontrar ou conhecer mais sobre o Ale, né, essa é a hora que você pode até falar dos seus livros. Inclusive tem um livro seu que ele é muito bom. Não negocie com a preguiça, né? Com a preguiça, Não exatamente. Negocie com a preguiça. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros. Legal. Né? E se as pessoas quiserem te encontrar, te contatar, te chamar para onde é que elas Bom demais, bom demais. Bom, primeiro os meus livros, eu tenho 4 livros, né? Eu lancei o meu primeiro, chama Reinvenção do Profissional, é um livro que fala sobre as transformações do mundo corporativo, e eu relancei esse livro em 2021, 10 anos depois que eu havia lançado. Depois eu tenho o meu segundo livro, que chama Resultado, a Liderança Além dos Números, e o meu terceiro livro, que é o Não Negocie com a Preguiça, que é o meu best-seller, que apesar desse título provocativo, são 2 anos de estudo sobre engajamento, né? Enfim, são essas minhas literaturas. E para me encontrar a maneira mais fácil pelas redes sociais, né? Então tem 2 caminhos. @LePratesOficial, que é o meu Instagram, e também o meu LinkedIn. Então, @LePratesOficial, você me encontra no LinkedIn também. Todos os dias ali tem conteúdo sobre gestão, liderança, carreira, performance, né? Então, quem quiser encontrar, contratar, o caminho todo tá lá. Show de bola, show de bola. Ale, brigadão demais, cara. Satisfação, imagina. Por aceitar o convite. A gente vai fazer outro episódio 2, episódio 3, que a gente tem muito pano pra manga aí, tem muito assunto. E eu quero agradecer a você que ficou com a gente até aqui e pôde ouvir do Ale exemplos práticos de como você pode executar aí a liderança no seu dia a dia, nas suas atividades, sejam elas pessoais ou profissionais. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras, e esse foi mais um episódio do MotiveCast. Tamo junto e até o próximo.